Meus irmãos, como nós estamos vendo, Jesus ele já inaugurou o reino dos céus. Mas, como os sinais da presença deste reino em nosso meio, desde a sua inauguração até os nossos dias, eles ainda são escassos. E como o nosso rei, ele não é visível aos incrédulos, muitos têm desprezado aquilo que Deus já fez, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele ainda fará. Na última oportunidade, nós vimos o humilde começo do reino. Tão pequeno como um grão de semente de mostarda. E vimos o significado desta comparação com a menor das sementes conhecida naquela região. Vimos que não se trata apenas de que este reino irá crescer, mas que o verdadeiro sentido da parábola é a sua conexão essencial entre início e fim. Ou seja, aquela conexão orgânica entre o humilde começo até a sua consumação gloriosa no futuro. É mostarda desde a menor semente até a árvore. É reino dos céus, desde a sua menor presença visível até a plenitude da glorificação quando nosso Senhor voltar. O reino dos céus, meus irmãos, então está crescendo. Nós aplicamos isso à igreja como um todo, aplicamos isso à nossa comunidade, às nossas próprias vidas e à vida das nossas crianças. Aprendemos sobre o crescimento exterior, visível, ainda que como uma pequena semente, um grão de mostarda, mas visível deste reino. Hoje, na parábola que nós vamos ver, do fermento, nós vamos aprender a respeito do crescimento interno, mais difícil ainda de ser visualizado. Avancemos assim no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, a partir do verso 33, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e escondeu, misturando em uma grande quantidade de farinha, até que toda a massa esteja completamente levedada ou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, e nada falava-lhes sem ser por meio de parábolas, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta, que disse: Eu abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei as coisas que estão ocultas desde a fundação do mundo. Até aqui. Curve sua cabeça comigo. Vamos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te invocamos em nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e o nosso mediador, no poder e na ousadia que nos dá o teu Santo Espírito que em nós habita. E erguemos a nossa voz a ti, clamando para que o teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio, para que o teu Santo Espírito nos guie por sobre o terreno sólido da tua Escritura, para que o teu Santo Espírito nos instrua e o nome do teu Filho Jesus Cristo seja glorificado em nosso meio. Senhor, vá além das nossas debilidades, que os corações meu e dos meus irmãos que estão ouvindo possam ser tocados, possam ser feridos pela tua palavra e possam ser restaurados para a glória do teu santo nome. Pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje, então, nós veremos o começo interior do reino dos céus, analisando tanto a ação daquela mulher que Jesus falou na parábola, quanto a atuação do fermento. Depois nós veremos o significado desta comparação feita pelo nosso Senhor, sobre a atuação do fermento, sobre o seu poder e sobre o final do processo da fermentação. Por fim, nós relembraremos algo que a gente já viu, a questão do uso das parábolas
e do fato de que, deste momento em diante, o Senhor Jesus ele falou às multidões por meio delas. E nós encerraremos, como de costume, com algumas aplicações. Meus senhores, estas parábolas aqui do grão de mostarda e do fermento, elas são as últimas neste momento do Evangelho, segundo Mateus, apresentada às multidões. São as últimas, neste capítulo, apresentadas às multidões. As demais, elas foram apresentadas somente aos discípulos. Apesar das duas serem unidas e muito semelhantes, como eu apontei no início, há uma diferença enorme entre elas. Porque enquanto a parábola do grão de mostarda, ela apontava para o crescimento externo do reino, esta parábola do fermento, ela aponta para a poderosa transformação interna causada pelo fermento, causada na nossa vida pelo reino dos céus. O Senhor nos ensina, então, a não desprezar os pequenos começos, porque naqueles corações aonde o reino criou as suas raízes, os resultados, eles serão inevitáveis. Inevitáveis. Isso nos traz segurança. Isso deve trazer louvor ao nosso Deus. Assim, vejamos em primeiro lugar uma explicação da parábola. Vejamos a ação daquela mulher. Muitos de nós ou já fizeram ou sabem como é feito um pão, né? Jesus ele usou aqui uma figura muito familiar para nós. Até nas figuras de plantação, que era muito familiar no seu contexto, para nós fica meio assim, porque nós somos um bando de piá de apartamento que acha que a verdura ela nasce no depósito dos mercados, de alguma forma, né? A gente é uma geração que tem, como eu já vi, laranja pocã descascada em gomos, embaladinha com papel filme. É uma geração floco de neve na última consequência. Enfim, mas essa para nós principalmente para os mais velhos que viram suas mães ou suas vós fazerem um pão. Aquela mulher ela pega então o fermento e ela mistura. No grego, literalmente, esconde, mas esse esconde é a ação já do fermento. Então, ela pega o fermento e mistura, e ele se esconde na massa. E ela fala de uma grande quantidade aqui de farinha, meus irmãos. A quantidade, ela era formidável. 3 medidas de farinha, literalmente no grego, 3 batos de farinha. Eu traduzi aqui como grande quantidade, que fica mais fácil para nós entendermos. O que seriam essas 3 medidas de farinha? Mais ou menos 22 litros de farinha. Litro de pó? Não tem essa medida, fica tranquilo, dá para fazer isso. O que dá para fazer com essa quantidade de farinha? É o bastante para alimentar mais de 100 pessoas. Realmente é uma quantidade formidável. E essa quantidade, meus irmãos, ela pode ser ainda maior, porque existem cálculos alternativos a respeito do valor de um bato, e não há entre os estudiosos um consenso sobre o valor. Existem no mínimo 3 medidas de batos do Antigo Oriente, que eles não sabem exatamente qual que Jesus se referia. Então, esse assunto, a quantidade, ele não foi ainda definitivamente resolvido pela academia. Mas tudo bem, isso é problema deles, isso não é nosso problema. Fiquemos com a quantidade menor possível. Esses 22 litros dá para fazer pão para mais de 100 pessoas. É uma quantidade grande. Fazer pão suficiente para alimentar mais de 100 pessoas não é uma fornada normal das nossas casas. Eu acredito que se você não teve uma mãe, uma avó, uma tia fazendo aqueles bolos de aniversário para a cidade, sabe? Faz aqueles bolos de metro, aí a galera se estapeia tudo para pegar, aquela selvageria toda. Então, se ela não trabalhou nisso, você nunca viu isso. Para fazer 2, 3, 4 forminhas de pão, não rola isso. Mas, meus irmãos, essa não é uma medida totalmente anormal
na época, para uma mulher fazer. Há registros nas escrituras de fornadas deste tamanho. Sara, por exemplo, lá em Gênesis 18, fez uma fornada exatamente igual, para 100 pessoas. Uma quantidade semelhante também é mencionada em Juízes, capítulo 6. É mencionada em 1 Samuel, capítulo 1. Agora, o que o nosso Senhor quer ensinar aqui, o foco, é que basta uma pequena quantidade de fermento para fermentar uma quantidade enorme de farinha. E que, quando este fermento é colocado na farinha, esse fermento ele pode ser descrito como que escondido. Ele se mistura de uma forma que você não separa mais. Vejamos assim, em segundo lugar, a atuação do fermento. Quando Jesus Cristo ele afirma isso, eu tenho dito várias vezes. Quando Jesus Cristo afirma assim, o reino dos céus é semelhante a gente já fica com aquela expectativa. Nós esperamos que ele compare o reino com alguma coisa grandiosa. Contudo, nosso Senhor, ele escolheu compará-lo com coisas comuns, com coisas simples e com coisas espantosas. Lembrem que a comparação com a árvore do grão de mostarda, né, essa árvore resultante dessa pequena semente, ela é estranha, porque a árvore, apesar de ser enorme, principalmente com proporção à semente, não é tão grande como nós poderíamos esperar. Existem árvores gigantescas, as quais uma árvore de mostarda parece um arbusto. E a história do fermento, ela também é estranha. Por quê? Porque normalmente ele é usado como um símbolo para o mal. E principalmente no nosso imaginário, que é meio limitado de profundidade, nós ficamos, não, fermento é ruim. Na Bíblia, fermento é ruim. O pão que era para comer a Páscoa era sem fermento, fermento é ruim, ponto final. Esse aqui, senhores, é precisamente o ponto. Jesus ele escolhe uma comparação estranha para despertar a reflexão dos seus ouvintes e para despertar também a nossa reflexão. E é isso que nós vamos fazer esta manhã. Nada melhor que no Dia das Mães nós falarmos de uma atividade que é saudosa, né? Eu gostava quando a minha mãe fazia pão. Era bom. Ele não crescia, mas era bom. Faltava fermento. Paulo afirmou, lá em 1 Coríntios, o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento ele leveda toda a massa? Veja, a atuação do fermento, ela tinha um apelo proverbial naquela época. E em alguns círculos até hoje. Significando o quê? Que algo praticamente insignificante, ele pode transformar a disposição de todo um conjunto. Um provérbio como uma maçã podre estraga todo o cesto. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Além da quantidade necessária ela ser muito pequena, o fermento, é forte o suficiente para fermentar, levedar, fazer crescer a massa inteira. A sua ação, ela é silenciosa. E não só silenciosa, ela é eficaz. Veja, ninguém vê, não há barulho enquanto ele está agindo, mas ele está agindo. E o seu poder de penetração também deve chamar a nossa atenção. Ele se mistura de tal forma, como eu disse, que fica escondido. E fica escondido de tal forma que torna-se inseparável da massa. Assim vejamos, em terceiro lugar, o fermento então como um problema. Apesar dele ser usado muitas vezes de forma negativa, o fermento ele nem sempre tem um sentido negativo nas nossas escrituras. Eu concordo com teólogos que dizem que nós devemos vê-lo como neutro, como um elemento neutro, a ser definido pelo contexto. Qual é o contexto que ele está sendo usado? E aí é que nós vamos entender o que está sendo falado sobre ele. Uma imagem, meus irmãos, ou uma figura nas Santas Escrituras pode ter mais de um sentido. Nós sabemos disso. Vamos lá? O diabo ele é comparado a um leão, lá em 1 Pedro capítulo 5.
Mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5. A mesma figura para o nosso Senhor e para o nosso inimigo. A serpente, por exemplo, a serpente é um símbolo do mal ou do próprio maligno, tanto em Gênesis, no começo da história, como em diversos salmos e assim por diante. Mas também a serpente, ela representou o nosso Senhor Jesus Cristo em Números 21, lembram? Façam uma serpente de bronze, e cada um que olhar para lá vai ser curado da picada da cobra. E o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 3, ele corrobora com esse símbolo, dizendo e comparando a sua crucificação com a ação de erguer a semente no deserto. E aqui, no próprio Evangelho segundo Mateus, o próprio Senhor Jesus nos orientou a sermos prudentes como serpentes, no capítulo 10. Então, veja, serpente é um símbolo de Satanás? Nem sempre, né? O sentido do fermento, aqui e no Novo Testamento como um todo, é aquilo que eu tenho dito, é o seu poder de penetração e modificação do meio onde ele se encontra. Esse é o símbolo do fermento. Quando Paulo disse, por exemplo, que a gente leu, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? É em 1 Coríntios 5, naquela situação terrível, onde havia um homem dormindo com a sua madrasta e a igreja não estava fazendo nada. O que Paulo está dizendo com isso? Que a tolerância com o pecado e o orgulho destes homens age como fermento. E a tolerância com aquele pecado vai contaminar toda a igreja. Lá em Gálatas 5, Paulo usa para identificar a ação do legalismo, dizendo que o fermento, o legalismo, pode contaminar, levedar toda uma massa. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, a gente vai ver mais à frente, no capítulo 16, ele dizendo o seguinte: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E lembra que os discípulos foram na mesma onda, né? É porque a gente não trouxe pão. É isso que ele está falando. E ele tem que corrigir e dizer, não, vocês não entenderam absolutamente nada. O que eu estou falando é da doutrina dos fariseus. Porque essa doutrina errada, ela age igual um fermento. Ela se esconde e faz levedar toda a massa e pode estragar a igreja. Note, todos esses textos falam da imensa força e capacidade de transformação do fermento. Em nenhum lugar está dizendo que o fermento é ruim em si mesmo. Levítico 23, o livro das minúcias da lei de um povo que agora tem Deus, o tabernáculo, presente no meio dele e deve ser santo. Levítico 23, nós lemos assim: das vossas habitações trareis 2 pães, levedados se cozerão, primícias são do Senhor. Dificilmente, meus irmãos, nós podemos entender que aquilo que o Senhor chamou de suas primícias, que foi ordenada por Ele, que pertence a Ele, seja coisa má, porque foi levedada. Né? O próprio símbolo do pão, às vezes tem aquela encrenca, né? O pão da ceia tem que ser sem fermento, porque o pão da Páscoa era sem fermento. Calma, não... Jesus falou pão e vinho. Então, vinho já não é suco de uva, é vinho. E ele falou pão. Pão não é bolo, não é torta, não é banana, é pão. Né? Agora, se você vai querer fazer todo o banquete pascal, vai ter que ter um cordeiro aqui também sacrificado. Né? O cordeiro já foi sacrificado. Porque qual era o símbolo da ausência de fermento na Páscoa? A morte, o anjo da morte está chegando. Não há tempo para esperar o pão levedar, como ele sem fermento. Perdão, tossi no microfone é terrível. O ponto da parábola, meus irmãos, então, não é que o fermento ele tenha alguma influência exercida sobre o reino. Jesus não está dizendo assim,
há o reino de Deus e há alguma coisa ali que é o fermento que pode estragar. Ele não está falando disso. Não foi isso que nós lemos. O que o Senhor está falando é que o próprio fermento é o reino nesse caso. Ele está comparando, caracterizando o reino dos céus com o fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Note, a atuação do fermento, ela é apresentada então como semelhante à forma que o reino atua. Como é que o reino de Deus atua, pastor? Dá uma olhada para o fermento e você vai entender. A intenção de Jesus Cristo não era dizer que ele tem um efeito nocivo sobre a farinha, mas apenas apontar para o efeito natural dele, que é fazer crescer toda uma massa. A sua natureza é introduzir-se, misturar-se na farinha daquela massa, até que tudo seja fermentado. O Senhor usou então como um exemplo de um poder oculto, silencioso, que se mistura e faz uma massa inteira crescer. É isso. Vejamos então, em segundo lugar, a explicação do significado desta comparação. Primeiro vejamos essa atuação do fermento. Ao comparar o reino com ele, Jesus ele estava apontando para a forma que o reino atua. O fermento penetra a tal ponto que mistura-se e fica escondido, agindo na massa. Irmãos, o progresso do evangelho no coração de um homem é semelhante a essa ação. Assim como o fermento, ele trabalha internamente. O evangelho, ele trabalha internamente, por um processo gradual, no coração daquele a qual ele penetrou. Ele inicia completamente silencioso, ele age de forma silenciosa. Ele age tão discreto no coração que recebe o evangelho, que ninguém, senão aquela pessoa que teve o seu coração regenerado, reconhece no início. Você não olha para uma pessoa na igreja que recebeu o evangelho, esse recebeu o evangelho hoje, olha só, não acontece isso. Mas aquela pessoa, alguma coisa mudou. Se Jesus pode dizer, eu senti sair virtude, essa pessoa pode dizer, eu senti entrar virtude. Algo mudou e está mudando. E meu coração não está cabendo mais no meu peito. De repente, alguns pensamentos sérios sobre o pecado, sobre a condição de pecador dessa pessoa, atingem ela com tudo e comovem a sua consciência. De repente, começa a desenvolver um desejo de orar particular, de ler a Bíblia. Isso vai sendo despertado. De repente começa a haver um interesse pelos meios de graça, pelos assuntos espirituais que são ministrados na igreja. Eu quero ir na igreja. Aí os outros olham, mas essa pessoa, você quer ir na igreja? Você vai na igreja? Concorrendo a isso, ou seja, ao mesmo tempo, começa a gerar, a crescer um ódio e um desejo de abandonar hábitos que antes eram amados, que antes eram o sentido da vida dessa pessoa. Hábitos maus que antigamente davam prazer, o ódio a eles começa a ser despertado. Esses sintomas são os primeiros e apontam para a graça divina agindo no coração de uma pessoa. Por serem internos, eles podem ser desprezados e muitas vezes são desprezados pelas demais pessoas. Todavia, eles são os primeiros passos de uma poderosa atividade de graça que está ali fermentando, que está levedando o coração de uma pessoa. O fermento, ele penetra internamente, transforma silenciosamente e uma vez adicionado, ele irá permear toda a massa
até que cada partícula daquela massa cresça. A graça, meus irmãos, atua no homem da mesma forma. Ela começa a se misturar com todo o homem e começa a modificar todo o homem, gradualmente. Aprendemos assim que o reino dos céus, ele não opera de forma visível e espetacular, mas ele opera de maneira silenciosa, a partir de pequenos começos, de humildes começos, de começos desprezados pelos outros. Note que, apesar de o fermento ficar invisível, depois de um tempo, todos começam a ver o seu efeito. Não é verdade? É assim que o reino demonstra o seu poder e a sua presença no mundo. Com o tempo, aqueles que receberam este fermento em seus corações começam a se multiplicar e começam eles próprios a crescer e começam eles próprios a influenciar. O reino começa a demonstrar o seu poder, a sua presença, por meio da loucura do Evangelho, que penetrou corações e que está agindo internamente, até que todas as pessoas começam a enxergar essas mudanças, enxergar as mudanças que ocorreram com aquele homem. E este homem, então, ele começa a se tornar sal e luz. Ele que antes era trevas, agora começa a ser sal e luz. E este homem começa então a realizar as suas boas obras diante de outros homens, enquanto ele glorifica a Deus. E Jesus nos diz que esses outros homens, vendo estas coisas, começam também a glorificar a Deus. Em segundo lugar, vejamos o poder do fermento. A comparação com o fermento, ela aponta também para a quantidade. Isso é interessante. Uma tradução moderna, a NVT, diz assim, ó: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Uma grande quantidade de farinha é transformada por uma pequena porção de fermento. Nós vemos aqui a força, nós vemos aqui o poder transformador do Evangelho. Ele é poderoso. O homem, ainda que morto em delitos e pecados, ele pode ser transformado integralmente, todo ele, por um sermão, por apenas um verso bíblico, por apenas uma palavra de repreensão, talvez por uma única impressão espiritual. Ela pode ser suficiente para começar esse processo de fermentação em todo o homem. Assim como uma pequena quantidade transforma toda a massa, o Evangelho, ele transforma toda a pessoa integralmente. Todo aquele que recebeu vai ser transformado. Agora note, integralmente, mas aos poucos, gradativamente. Note que o poder interior do reino num coração, ele vai ter então influência sobre tudo, sobre toda a vida, assim como o fermento influencia. Agora, note o movimento. Como é que o fermento influencia? De fora para dentro? Não, pastor, de dentro para fora. É de dentro para fora. O que Jesus fala sobre o copo? Que as pessoas limpam o exterior e deixam o interior cheio de imundície. E por que tem tanta gente, tanta igreja que quer fazer exatamente esse movimento? Que quer passar fermento pelo exterior, da massa, e espera que mude alguma coisa. É por isso que nós vemos tantas pessoas com aparência de crente. Vai lá um terno, vai lá um vestido, uma Bíblia debaixo do braço, ô glória aqui, um sangue de Jesus tem poder ali, e chamam isso de evangelho. E são pessoas que são sepulcros,
tem morte dentro dela. A sua carne é a madeira de um caixão, onde descansa um espírito morto e atormentado. Mas nós aprendemos como o fermento é de dentro, é do interior para o exterior. Veja, o entendimento, a mente, o coração, a consciência, para depois a vontade e as ações do homem serem afetadas pela graça. E esse é o fim do processo, quando a massa toda foi fermentada, levedada. Apesar de ser apenas uma pequena quantidade de fermento, quando ele entra no coração de um homem, quando ele entrou no seu coração, no meu coração, não pode ser mais separado. Não tem mais como separar. Ele está ali. Da mesma forma, a obra da graça não pode ser mais separada de um coração onde ela foi misturada e onde ela está escondida. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação. E aonde esse poder de Deus começou a agir, ele inevitavelmente vai levedar toda a massa. Assim, terceiro, vamos para o final desse processo. A comparação com o fermento aponta então para o final. Em um verso, Jesus dá começo, meio e fim da ação do reino. Não é maravilhoso? O texto diz, até que toda a massa esteja completamente levedada. Até que toda aquela grande quantidade de farinha seja completamente fermentada. Veja, uma vez que o bendito fermento do Evangelho, do reino, foi escondido no coração, é forçoso. Notem o termo que eu estou usando, é forçoso que se sigam resultados. Lentos? Ok, concordo, mas é forçoso que se siga. Porque onde há vida, há movimento. O reino, ele pode parecer insignificante no seu início, mas mudará tudo, mudará o todo. Reforço, o crescimento é inevitável. A eficácia dessa ação de levedar toda a massa demonstra que o Evangelho, ele penetra e transforma todo o coração do crente. Cada vez, meus irmãos, que o Evangelho é pregado, ele está transformando corações. Cada vez que o Evangelho é pregado, ou ele será cheiro de morte naqueles que se perdem, ou ele será cheiro de vida naqueles que foram regenerados e guardam esse Evangelho no seu coração. Assim, uma vez que o Evangelho é introduzido no coração de uma pessoa, ele se torna atuante num processo lento e silencioso, mas que jamais vai parar até atingir o fim, até atingir o seu objetivo. Por quê? Porque uma vez que o fermento é introduzido na massa, ele vai continuar agindo até que toda aquela massa tenha crescido. O Senhor utilizou a figura do fermento, então, por conta da sua função, que é eficaz. O reino de Deus traz a graça eficaz. Veja, quando a obra da graça inicia o seu trabalho num coração, esse trabalho, essa ação será eficaz. Essa ação não retrocederá. Essa ação não vai permanecer sem agir. Aqui, deixa eu fazer um parênteses e vou queimar uma largada, mas há duas situações. Uma que eu vou listar mais à frente e uma que me ocorreu agora. Primeira, você pode ter, ou pode ser, espero que tenha visto e não seja assim, mas alguém
onde esse crescimento tem sido lento e silencioso por um longo período. Ele é um cristão. Ele é um cristão. Ele pode ser, inclusive, ceifado desta vida. E nós o encontraremos para glorificar a Deus na glória eterna, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora, por outro lado, aquele membro de igreja, 35 anos dentro da igreja, e nada daquele fermento, ele continua silencioso e lento. Posso dizer que não há vida? Dependendo das ações dessa pessoa, são as ações dela que está falando alguma coisa. Mas se não frutificou nada, se não desenvolveu nada, se não cresceu nada, se você está nessa situação, se avalie. Diga, Senhor, há desse fermento no meu coração? Porque eu estou há tanto tempo e nada. Eu sei, Senhor, que é lento, mas nada. Eu sei, Senhor, que é silencioso, mas nada. Senhor, eis o meu coração. Taca fermento aqui, pelo amor da tua glória. O fermento influenciará todo o homem, porque ele não permanece sem agir. A graça influenciará todo o homem. O reino de Deus influenciará todo o homem, porque ela não fica sem agir e nem retrocede. Assim como o fermento, o reino faz o seu trabalho sem fazer barulho. Esses tempos teve um moço aí que é mais político que líder religioso, que disse que crente que não faz barulho tem defeito de fabricação. Paulo mandou assim da glória ei, lê minhas epístolas e não fala um negócio desse. Fica feio pro nome que você está carregando. Enfim. Tem gente que acha que é barulho, que tem que ter barulho, que a graça agindo no coração de uma pessoa, sem barulho não tem graça. É silencioso. E da mesma forma como a massa, ela não pode resistir à fermentação, o coração não pode resistir à atuação do Espírito Santo, que vai fazendo, desenvolvendo, crescendo, mas sem fazer barulho, sem alarde. Ele vai trabalhar até que o homem todo se torne levedado, fermentado pela sua bendita atuação. Agora veja, o processo garante que tudo será transformado. Tudo. Mas apesar de eficaz, lento. Veja, meus irmãos, a transformação, tanto interior quanto exterior, ela não acontece como nós queremos. Ela não acontece na hora que nós desejamos, nem com a aparência que nós imaginamos. Ah, esse meu filho, eu tenho falado, eu tenho pregado, eu tenho trazido à igreja, mas não há nada nele. Ah, o meu marido, minha esposa, tanto tempo, a gente agora já está até lendo a Bíblia junto, mas nada. Talvez você se olhe no espelho e diga, cadê o sinal desse fermento? Meus irmãos, não é na hora que nós queremos ou como nós imaginamos. Nós devemos respeitar a programação de Deus. Porque Ele não vai se adequar à nossa programação. Nós é que devemos nos adequar à sua programação soberana, conforme a sua soberania e santa providência. Veja, nós não podemos então padronizar essa atuação. Existem coisas, ela não regride, ela é silenciosa, ela é lenta e ela é constante. A parte disso, não dá. Em alguns, o progresso ele pode ser mais rápido que os outros. Ou os resultados podem ser mais perceptíveis. Quantos corações, e aqui está o que eu disse que eu queimei cartucho, quantos corações que o reino não foi manifestado publicamente,
mas que apenas na consumação dos séculos será revelado que havia algo fermentando ali. E aí, meus irmãos, isso nos dá esperança sobre aquelas pessoas que já morreram. Porque não é nós, não é a igreja que coloca alguém no céu ou no inferno. Mas é Deus, e Ele avalia, e Ele julga, e Ele sabe até onde e quanto que o reino cresceu num coração, ou deixou de crescer. Note, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele teve que esperar esse resultado com seus apóstolos. E quem não lembra do lamento? Até quando vos terei que suportar? Contudo, nós esperamos que em nós, pouco a pouco, o Evangelho vai influenciando mente, consciência, afeições e vontade. Sendo que esse processo, o que ele aparenta? É a mesma operação do arrependimento. Assim como o fermento, o Espírito Santo de Deus, ele não vai descansar até que todo homem, e o homem todo, seja afetado pelo seu poder. Onde houver uma verdadeira obra do Espírito, cedo ou tarde ele vai transformar o caráter dessa pessoa. Agora note o seguinte, outra coisa interessante para nós notarmos. Essa massa não pode crescer sozinha. Tem gente que quer autoconversão. Ou escolhas, né? Eu escolhi. Não, você não escolhe nada. A massa não escolhe nada. Nós aprendemos que se algo não for feito a essa massa, se algo não for feito ao homem, nada vai acontecer. Algo de fora precisa intervir. E assim, meus irmãos, é o reino dos céus. Ele veio do alto. Assim é a graça. Ela vem de fora. Assim é o evangelho, é algo exterior ao homem. Assim é a salvação, não é algo que nós fazemos, mas é algo que foi feito por nós. Assim como aquela massa, ela não poderia crescer sozinha, ela dependia do fermento. Nós não podemos ser salvos, não podemos ser transformados, não podemos ser santificados sozinhos. Nós não temos esse poder. Nós dependemos do bendito fermento do reino dos céus. Onde ele começou o seu trabalho, ele vai crescer gradualmente até transformar tudo. Terceiro ponto, o uso das parábolas. Falando apenas por parábolas. A gente já viu isso. Mas vamos relembrar. Mateus aqui no verso 34, ele nos informou que deste momento em diante, o Senhor limitou-se ao uso de parábolas para descrever os mistérios do reino às multidões. A construção desse verso sugere que esse passou a ser o costume do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando ele estava pregando para as multidões, ele usava parábolas e ele não ensinava nada a não ser por meio de parábolas. Ou dito diferente, sem usar parábolas. Isso não significa, meus irmãos, que Jesus antes disso não usasse parábolas, porque nós já vimos algumas. E isso também não significa que a partir deste momento, Jesus não utilizasse nenhuma outra maneira de falar. Jesus não virou uma caixinha de axiomas, onde só falava por enigmas. Não é isso. Ele ensinava as pessoas, mas quando ele ensinava, quando ele falava, quando ele tratava das coisas do reino, ele usava parábolas. O propósito das parábolas, em segundo lugar. Mateus afirmou que, ao falar por meio delas, Jesus estava cumprindo uma profecia. E aí ele citou o Salmo 78, que nós lemos na liturgia, onde Asaf, ele faz uma retrospectiva da história de Israel, desde a saída do Egito até o tempo do rei Davi.
exercício para casa hoje à tarde, depois que deu um beijo na sua mãe, ou depois que seu filho se beijou, leia todo o Salmo 78. Ele é longo, eu preferi não lermos todo na liturgia, para termos 2 textos. O Salmo começa assim, presta atenção. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Apesar de Asaf ter escrito isso, quem é que poderia falar desta forma, senão o verbo de Deus? Escutai a minha lei, meu povo. E aí eu vou citar um teólogo aqui, que eu não sei soletrar ou pronunciar o nome dele, nem soletrar, quanto mais pronunciar, mas é que eu não tenho como mexer nisso aqui, senão eu vou estragar. Aspas. Temos aqui um exemplo clássico de tipologia pura. Assim como um dos profetas de Deus falou por inspiração para revelar narrativas anteriormente ocultas a uma parcela do povo de Deus da sua época, Jesus, divinamente inspirado, revela em suas parábolas verdades antes ocultas sobre a natureza e os tempos do reino de Deus aos seus ouvintes. Perfeito. Veja, Asaf, ele usou figuras da história do povo de Israel. Para quê? Para expor a desobediência passada. Para quê? Para exortar o povo de agora a obedecer. Ele revelou acontecimentos e padrões que nem sempre foram reconhecidos, nem mesmo por aqueles que conheciam a história da sua nação. Assim, meus irmãos, não eram coisas literalmente ocultas, mas que o sentido delas, o significado delas, parecia não ser óbvio para o povo desobediente. Lembra? O óbvio tem que ser dito. Por outro lado, Jesus ele está revelando mistérios do plano divino da salvação. Mistérios esses que estavam ocultos desde a fundação do mundo. As suas parábolas ensinavam sobre a vinda e o desenvolvimento do reino dos céus, entre a sua morte e a sua ressurreição e o seu retorno. Ao ilustrar o reino como semelhante a estas coisas, Jesus estava revelando então a ação deste reino em eventos da história da redenção. Eventos esses que não estavam literalmente ocultos, mas que o significado também não era óbvio. Aquelas pessoas não entendiam. Lembra lá no final do Evangelho de João? Um dos apóstolos disse, agora sim, agora eu estou entendendo isso. Agora? Agora você está entendendo? Jesus tinha um certo sarcasmo. O Senhor é perfeito. Era um santo sarcasmo. As coisas não eram óbvias. As parábolas serviam para isso. Terceiro, a distinção realizada pelas parábolas. Nós já vimos o porquê Jesus utilizou delas. Tanto para revelar coisas como para esconder coisas. As parábolas eram tanto janelas abertas para o ensino, quanto portas fechadas para outras pessoas. Por meio delas, o Senhor esclarecia e tornava familiar aos seus discípulos várias características difíceis do reino, do poder soberano de Deus. Ele afirmava, o reino é semelhante a isso, tornando assim estes mistérios mais simples, revelando eles por meio de comparações com eventos do dia a dia, revelando essas verdades gloriosas àquelas pessoas que se dispunham a crer, que não tinham seus corações endurecidos. Contudo, as mesmas parábolas também serviam para ocultar estas verdades, daqueles que rejeitavam crer por conta de um coração endurecido. E elas são dadas então para endurecer mais ainda. Elas esclareciam e edificavam discípulos, mas confundiam incrédulos. Aos crentes, elas eram luz. Aos incrédulos, além de confundi-los, elas eram juízo. Elas condenavam. Porque eles ouviam evangelho e não entendiam. Ainda assim, essa citação do Salmo 78 dá um pouco de equilíbrio nessa questão.
Principalmente porque nós vimos lá o peso da citação de Isaías capítulo 6, nos versos 13 e 15, né? Porque demonstra que as parábolas elas não tinham uma única, um único propósito. Não era apenas encobrir, mas também revelar aquilo que estava encoberto. Lembra, versos 13 a 15, tem a profecia de Isaías, né, sendo repetida, Isaías 6. Disse Jesus: por essa razão eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvirei com os ouvidos, mas de modo nenhum entendereis, e vereis com os vossos olhos, mas de modo nenhum enxergareis, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, nem se convertam, e sejam por mim curados. É duro essa palavra. O que está sendo revelado por Jesus é que o reino foi inaugurado. E com as parábolas, as verdades sobre a ação redentora de Deus, elas são esclarecidas, elas são abertas para os filhos do reino. Sobre esses, Jesus diz no verso 16 em diante: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ansiosamente ver estas coisas que vós vedes, e não as viram, ouvir as coisas que vocês ouvem, e não a ouviram. Portanto, senhores, se nós entendermos essas coisas, é porque nós somos bem-aventurados. E glória a Deus por isso. Concluindo, nesta parábola, o Senhor apontou para o crescimento interior do reino dos céus. Ele não cresce instantaneamente, mas lentamente. Ele não cresce de fora para dentro, mas de dentro para fora. Esse crescimento lento, secreto, interior, ele é escândalo para os incrédulos. Só que ele também tem sido um desafio para os próprios crentes, principalmente para a nossa geração pipoca de micro-ondas, a nossa geração miojo, né? A nossa geração fast food, a nossa geração imediatista. Há cerca de 100 anos começaram com esse engano dentro da igreja, com conversões instantâneas, com apelos, e a pessoa era declarada: não, você foi salvo. Não sabe se ela se emocionou ou não sabe nada dessa pessoa, e coitada dessa pessoa, então eu sou salvo. No outro dia, ela estava afundada no pecado e nunca mais volta. E aí o que a igreja diz? É um desviado, ouviu o evangelho, é até batizado. Não é, não foi, não é assim que funciona. Esse tem sido um desafio para a nossa geração imediatista. Nós somos estimulados pelo nosso Senhor a não nos escandalizarmos pela influência inicial do Evangelho nos corações dos homens, inclusive dos nossos corações. Por essa influência ela ser interna, por ela ser invisível. E de outra maneira, todos nós somos consolados, porque o desenvolvimento deste reino, ele é inevitável. Porque assim como o fermento age, o reino está agindo no meu e no seu coração, e a sua ação ela é intensa, e ela não vai descansar, enquanto não levedar, não fermentar, não fazer crescer todo o nosso ser. E assim, passemos para as aplicações. Primeira aplicação: vejamos o fermento na igreja. Juntando com o que eu disse há pouco, nós às vezes ficamos impacientes em relação ao crescimento da igreja como um todo. Nós ficamos impacientes. Muitas vezes nós podemos desanimar pela aparente falta de crescimento. Mas, meus irmãos,
Observando o ensino desta parábola, nós não devemos ficar assim quanto a estas coisas. Uma pequena medida de fermento, chegando no coração, vai levedar toda a massa. Portanto, cabe a todos nós continuarmos dispensando este bendito fermento no coração de todas as pessoas. Se nós ficarmos olhando para a massa, enquanto o fermento está agindo, nós não vamos notar a ação. Né? Eu lembro, impaciente, pastor impaciente, só um pouquinho. Desde pequenininho, era bonitinho, cabelinho igual, dentinho mais separadinho, ele era uma fofura. Todo mundo apertava a bochecha, agora tem nojo dos pelos. Minha mãe fazendo pão. Sabe criança quando está na viagem? Já chegou? Não. 2 minutos depois, já chegou? Está chegando. Então eu olhava para aquela massa de pão, baixinha, às vezes ia lá e experimentava, acho que é por isso que eu tenho a minha barriguinha. As pessoas acusam o pão líquido hoje, né? O suco de malte, eu acho que não. Eu acho que é lá da infância, que pegava, de vez em quando roubava. Minha mãe vai ver esse vídeo, vou levar um puxão de orelha. Ia lá, passava o dedinho assim, mexia na massa, é bom. Cresceu em algum lugar, está aqui, hoje, até hoje. Mas eu ficava olhando aquela forma, louco para comer aquele pãozinho caseiro quente, aquela casquinha torrada no primeiro dia, né? No segundo dia você já quase peca, já está igual o povo de Israel, pão vivo, eu não quero mais. E eu ficava olhando, eu olhava para a mãe, eu olhava para a mãe, daqui a pouco ela, mãe, não está crescendo, calma, vai fazer outra coisa. Aí ia lá fazer alguma coisa, voltava. O que deu? Cresceu. Mas enquanto você estava olhando, não cresce. Parece que não cresce. É igual a pessoa quando está emagrecendo no seu lado, né? Seu esposo ou sua esposa está emagrecendo. Está definhando no teu lado. Aí chega na frente da sua sogra. Meu Deus, a minha filha, o meu filhinho, você não está dando comida para ele está morrendo. Não tem. Porque você está vendo todo dia, você não está vendo a massa crescer. Você não vê a massa do pão crescer. Meus irmãos, todos sabem que eu deixo uma foto, desde que a gente faz retiro, uma foto dos irmãos agrupados no retiro, na frente da minha área de trabalho. Então, quando eu estou escrevendo o sermão, eu estou olhando e vendo, eu preciso falar com esse irmão, eu preciso falar para esse tipo de pessoa que está visitando, eu preciso falar com essas crianças, eu preciso falar com esse irmão que é mais inteligente, com esse que é mais casca grossa, com esse que é mais queridão, com esse que não gosta de mim, mas fazer o quê? Ele tem que me amar. E aí aquela figura do primeiro retiro estava impregnada na minha mente. E a gente passou um ano inteiro aqui. E, irmãos, eu não sou daquele tipo que fica olhando, mais um membro, As pessoas chegam, as pessoas vão embora, a gente abraça, chora, ora por elas, ora para que venham. Chegou no segundo retiro, que foi aí no mesmo local, o terceiro foi um local mais aberto, não dava para ter essa proporção. Mas no segundo retiro, que foi no mesmo local, a gente começou a reunir as pessoas na frente para tirar foto. E não cabia. E começaram a vir mais para frente. E eu tinha ido, não sei por que cargas d'água, falar com o Jackson, que estava com a câmera. E quando eu virei e voltei, eu olhei assim aquela massa. Eu disse, cadê aquela igreja? E eu chorei, eu me emocionei. Porque eu não via a massa crescendo, mas a massa estava crescendo diante dos nossos olhos. O número de pessoas estava aumentando e tem aumentado. Naquele momento eu entendi, e você deve entender com essa parábola, que mesmo que nós não possamos ver, a massa está levedando. E assim, devemos tanto nos emocionar, porque isso é obra de Deus, quanto glorificar a Deus. Segunda aplicação, esse fermento nos crentes. Aprendemos o seguinte, que quando nós ouvimos o Evangelho, ele pode ficar como o fermento desta parábola, escondido. Contudo, mesmo escondido, ele está atuando. Ele está atuando. Todos nós gostamos de ver, ou gostaríamos de sentir, aquelas conversões dramáticas, imediatas, como de Paulo, né? Que outras pessoas tentam replicar sem ter sentido o que Paulo, visto o que Paulo, sido o que Paulo
era, foi e sempre será. Mas, meus irmãos, essas conversões são raras. É o ponto fora da curva. É a exceção que confirma a regra. A maioria das pessoas passa por um processo lento de conversão. Talvez não tão lento igual ao do puritano John Bunyan. Quem leu a biografia dele, você chega na metade da biografia, você fica mais angustiado e mais melancólico do que ele. Você quase que grita com ele: não, você é convertido, filho, para! Mas ele estava em dúvida ainda. Então, na maioria dos nossos casos é assim. Às vezes até hoje. Às vezes eu me defronto com coisas do Evangelho. Às vezes o Espírito Santo fala coisas e eu digo: meu Deus, eu não posso ser crente. Pode ser. E aí eu tenho que lembrar. E o Espírito Santo deve me lembrar e deve lembrar você. O fermento está atuando. Não é algo dramático, é lento. Quando o Evangelho penetra num coração, ele causa uma mudança constante, mas lenta. Constante, mas silenciosa. É um processo contínuo, levedando aos poucos, mas destinado a transformar todo o nosso ser, transformando mente, coração e depois ação. Meus irmãos, é ingenuidade nós imaginarmos que cada pessoa que chegou aqui nessa igreja, vinda de outra igreja, é convertida. Às vezes as pessoas dizem: mas não há conversão nessa igreja. Não sei, eu não tenho um espiritômetro. Vou abraçar, chega o irmão. Não, vou orar por ele. Aí pega o outro, ô irmão. Não, eu não tenho isso. Agora, o que eu tenho, irmãos, o que eu tenho ouvido, para a glória de Deus, é várias pessoas que vieram com anos de igreja e sentaram aqui e foram ouvindo sermão após sermão, e de quando em quando alguém me pega pelo braço e diz: pastor, eu me converti. Outros dizem: pastor, eu me converti aqui. Irmão, eu penso, você tinha mais tempo de igreja do que eu de vida. Eu me converti aqui, pastor, eu me converti em tal lugar. Pastor, eu me converti no retiro. Pastor, que bênção! O fermento está agindo no nosso meio, irmãos. Você não precisa ver, Deus não precisa mostrar para você, basta que nós creiamos que Ele é soberano e que Ele está agindo. E dessa maneira, nós devemos então analisar se há algo desta obra de graça nos nossos corações. Devemos parar de olhar a massa alheia e olhar para a nossa massa, se ela está sendo fermentada. Será que nós estamos satisfeitos em vir à igreja, participar de culto após culto e voltar para casa vazios, sem nenhuma mudança, ano após ano, culto após culto? Será que nós estamos satisfeitos assim? Ou será que a nossa experiência tem sido de um mover interno e gradual, crescendo um descontentamento com o nosso próprio pecado? Eu já falei isso. Quanto mais nós nos limpamos, mais claramente nós vemos a menor sujeira de pecado em nossos corações. Crescendo então esse descontentamento com o nosso pecado, um descontentamento com o nosso comodismo, com a nossa ingratidão. Ao mesmo tempo que vai sendo dilatado o nosso coração com um amor especial por Deus, por uma dependência total em Deus, por uma confiança total no nosso Senhor Jesus Cristo, uma segurança plena na sua obra, um consolo e alegria que só podem ser derramados por Deus. Ao mesmo tempo que nasce um desejo sincero de obedecer a Ele e glorificar a Ele em todas as coisas. Será que essa tem sido a nossa experiência? Algo está fermentando em nosso interior, algo está fermentando em nosso coração, algo está fermentando em nossas vidas. Não se contente com menos do que isso. Peçamos perdão e clamemos ao Espírito Santo para que Ele faça o Evangelho fermentar todo o nosso ser.
Terceira aplicação, o fermento nos filhos, nos nossos filhos. Meus irmãos, não despreze o dia dos humildes começos. Nós lemos isso na liturgia. Quando os nossos filhos, que são herdeiros da aliança, eles são expostos ao Evangelho em casa. Isso não é só responsabilidade da igreja. A igreja é um domingo, um dia por semana. Mas na sua casa, o seu filho está sendo exposto ao Evangelho diariamente. E quando ele está sendo exposto ao Evangelho aqui na igreja, o seu filho, os nossos herdeiros da aliança, eles estão recebendo uma pequena porção deste bendito fermento. E nós vimos que basta uma pequena porção para levedar toda a massa. Nós podemos não ver, mas nós jamais podemos duvidar da ação do Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra. Nós não devemos criar métodos, inventar meios, mas recorrer à beleza da obediência. Qual é a obediência? Ensina o teu filho, traz o teu filho para a igreja. Ensinando então os nossos filhos ao Evangelho, trazendo então os nossos filhos para a Assembleia Solene, e então descansando no poder de Deus. Bispo Raio disse o seguinte: a alma ela precisa engatinhar antes que possa andar, e andar antes que seja capaz de correr. Não queira que seu filho demonstre instantaneamente mais crescimento do que você mesmo demonstra. Se vermos qualquer dos sintomas de graça começando a se manifestar em nossas crianças, ainda que seja fraco, nós devemos agradecer a Deus, porque isso não vem da criança, vem de Deus, e devemos orar com toda humildade e esperança para que o Senhor confirme a eleição de cada um deles. Porque, meus irmãos, aquele que começou a boa obra em nossos filhos, ele é fiel e a completará até o dia de Cristo Jesus. Quarta aplicação, e com essa eu encerro: o fermento no mundo. Veja, Jesus ele instruiu 12 discípulos, 12 apóstolos. E esse pequeno grupo, por meio da pregação do Evangelho, por meio da dispensação da semente, da dispensação do reino, desse fermento, no poder do Espírito Santo de Deus, eles esconderam um punhado desse bendito fermento na grande massa de toda a humanidade, colocando todo mundo num processo de fermentação, aonde nós lemos que os próprios críticos na cidade de Tessalônica atestaram dizendo: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Atos 17. Veja, esse bendito fermento, ele os transformou aqueles homens, e aqueles homens transformados transformaram o mundo. O resultado é que cada crente, cada um de nós, torna-se um agente de mudança, exercendo influência para o bem em cada esfera da vida. Agora note, há uma gradação lógica nisso aqui. As pessoas querem mudar o mundo, os jovens principalmente, mas não arrumam a cama. Os mais velhos querem mudar o mundo e querem salvar o mundo, mas não se preocupam nem com a própria salvação. Há uma evolução, primeiro na sua própria vida, depois na vida da sua família e, por fim, em toda a sociedade. O crente, ele brilha diante dos homens em todos os lugares, e os homens veem essas boas obras e glorificam o Pai que está nos céus. Pelo menos até começarem a perseguir. Foi pela influência de homens transformados pelo Evangelho que as grandes causas sociais foram promovidas neste mundo. Os ateus gostam de falar muito de moralidade, mas a moralidade deles é roubada. É roubada de um conceito de Deus. Eles gostam de falar das boas obras. Que boa obra? Nós fizemos agora um bar que é inclusivo, para diversidade. Isso não é
Vem cá, senta aqui, filhão. Vamos falar de homens transformados pelo Evangelho que mudaram esse mundo, de homens que criaram hospitais, de homens que criaram orfanatos, de homens que criaram asilos, escolas e universidades. Foi por meio desses homens que a abolição dos escravos foi conquistada. Foi por meio desses homens que o direito da mulher foi restaurado. Eles puderam aliviar o sofrimento de pobres e aflitos. Esses são os que lutam por liberdade e justiça. Esses são os que buscam honestidade e moralidade na política e na cultura e defendem a santidade, a sacralidade da vida desde a sua concepção. Foram cristãos que promoveram a honestidade entre os que governam e entre os que são governados, e igualmente nos negócios, na indústria e no comércio. Diz um teólogo, o fermento está agindo, irmãos. O fermento está agindo. Não é porque um adolescente chega com a massa já crescida e olha, não cresce, eu não tenho visto crescimento. Filhão, nem o seu pai estava aqui ainda, nem o seu tataravô estava aqui ainda, mas Deus estava agindo por meio dos crentes. Assim nós aprendemos que para mudar a sociedade, para mudar o mundo, para mudar as coisas à nossa volta, o que nós devemos fazer é esconder o máximo de fermento que nós pudermos no meio desta massa chamada mundo. Portanto, não desprezemos os humildes começos. Mesmo que a massa ainda não esteja totalmente levedada na igreja, nem totalmente levedada na nossa vida ou na vida dos nossos filhos, nós devemos crer, parando de ser imediatista e incrédulo. Nós devemos adorar a Deus quando notarmos os primeiros sinais causados por este bendito fermento. Jamais duvidemos do poder do Evangelho, agindo por meio do poder do Espírito Santo de Deus nos corações dos homens, segundo a providência soberana do Pai. Que esse bendito fermento possa levedar totalmente o coração de cada um de nós para a glória de Deus. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, tem compaixão de nós, Pai. Como somos cegos ao poder do Teu Evangelho, como somos incrédulos e blasfemamos do poder do Teu Santo Espírito agindo por meio do Evangelho na igreja, na nossa comunidade, na nossa vida, na vida dos nossos cônjuges, na vida dos nossos filhos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abre os nossos olhos para aquilo que a Tua palavra nos instrui. Que possamos, Senhor, ser fortalecidos e recebermos uma nova ousadia para continuarmos a espalhar esse bendito fermento do reino em todos os lugares, em tempo e fora de tempo. Que nós possamos ver, Senhor, sentir em nossos corações e ver os humildes começos, a mais leve fermentação, e ainda que não possamos ver, que possamos crer que Tu estás agindo, e possamos dobrar os nossos joelhos e clamarmos aquele que dá o crescimento do reino. Pai, nós temos desejado o crescimento da igreja, nós temos desejado o crescimento dos nossos queridos, mas que nós possamos desejar também o nosso crescimento. E, Senhor, dá-nos fé, mas ao mesmo tempo, nós temos visto por muito tempo uma massa que parece que está parada,
uma massa que parece que não tem nada agindo sobre ela, no interior dela. Dá-nos, Senhor, um pouco de consolo, de vermos esse crescimento para a glória do Teu santo nome. Mas ainda que nós morramos sem ver, que nós possamos morrer crendo no Teu poder, crendo que o reino foi inaugurado, crendo que os Teus eleitos estão sendo salvos, crendo que Tu está fazendo todas as coisas para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.